Duplo Expresso. Como a gente diz, a questão da eleição ela não vai resolver o fato do Brasil ter se tornado ingovernável. O próprio Delfim Neto deu uma entrevista aí dias atrás, ele que foi um constituinte, uma pessoa que foi ministro, entende bem da máquina do Estado, foi ministro por muitos anos no regime civil-militar, e é uma mente privilegiada, goste-se dele ou não, é uma pessoa muito inteligente, inegavelmente inteligente. Ele falou que o próximo presidente certamente ia ser derrubado, né? O Fernando Henrique veio depois e falou que o próximo governo é de transição. E ontem ou anteontem o Delfim Neto falou isso de novo, que o Brasil se tornou ingovernável. Então, todo mundo tem esse diagnóstico certo, que realmente tornou-se ingovernável com esse empoderamento dos poderes não eleitos, não adianta ganhar a eleição, porque os poderes não eleitos usurparam as competências e controlam, manietam quem é eleito. Então é importante a gente ter essa discussão aqui sobre a governabilidade, porque mesmo nós conseguindo o nosso intuito de levar o presidente Lula à presidência, as condições da governabilidade do Brasil são hoje muito mais deterioradas do que eram quando o Lula chegou à presidência em 2002. Em parte, é preciso se dizer, por culpa do próprio PT, no caso, o petismo jurídico lá da mensagem ao partido, que ocupou o Ministério da Justiça e promoveu uma agenda legislativa que empoderou os poderes não eleitos em detrimento dos poderes eleitos, o Executivo e o Legislativo. Então, certamente o presidente Lula aprendeu com essa experiência e não vai colocar essa gente de novo para tomar conta da chave da cadeia, né? Disse que o Tancredo dizia isso, que o mais importante, que ele não abria mão e nomeava na cota pessoal, era a chave do cofre e a chave da cadeia. Então, o Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda, Orçamento, tem que ser pessoas da estrita confiança do presidente. No caso, o Ministério da Justiça, eu acredito que o presidente Lula não percebeu ou não sabia da articulação. Primeiro, era difícil prever naquele momento, de fato, as consequências daquele empoderamento do Ministério Público excessivo, do Ministério Público do Judiciário. Mas eu acredito que o presidente Lula não soubesse do plano de longo prazo, dentro do partido dele, do PT, dessa ala que tem muito diploma e não tem voto, mensagem ao partido, né? Em 2005 tornou-se a mensagem ao partido, de suplantá-lo internamente, sua ala popular, sindical lá. Ontem nós fizemos uma live especial tratando disso, com um retorno muito positivo. Aí tem gente até pedindo, vocês têm que fazer live de tarde todo dia. Gente, é difícil. Se vocês repararem, essa semana, como a gente está cortando um dobrado aqui, porque o Wellington, Camila estão viajando em missão internacional, representando o Duplo Expresso, a gente está fazendo mais coisas e você vê, eu não escrevi um artigo essa semana. Eu acho que o último artigo que eu publiquei foi no sábado. Então, quando eu tenho feito aí edições com resumo do programa, isso toma bastante tempo, não é fácil fazer. E ainda mais fazer aquela live extraordinária, porque realmente era importante falar do tema ontem, naquele momento em que os ataques especulativos contra a candidatura do presidente Lula estavam sendo plantados no PIG e na Globosfera, fazendo pinça mais uma vez, ataques inclusive a Gleisi Hoffmann. Então era importante naquele momento trazer esse dado sobre a mensagem ao partido e a bonança financeira que eles vivem, que é assim curioso, eles sendo do PT não terem problema de captação de recursos, e ao mesmo tempo o fato deles nunca serem perseguidos pelo aparelho do sistema de justiça, né? Isso é algo que, então é importante eu recomendo que vocês vejam essa live especial, quem não viu ainda, que está no nosso canal lá no YouTube, tem também no nosso site, no duploexpresso.com, em que eu relato informações que a gente recebeu de uma fonte, de um membro fundador do Partido dos Trabalhadores, trazendo um estudo de caso, né? O pessoal aí moderno gosta esse pessoal de universidade, que vai fazer MBA, vai estudar fora, gosta de case study. Então, é um estudo de caso pegando o ABC, São Bernardo do Campo, que é simplesmente o berço político do presidente Lula, do lulismo. Então, mais simbólico impossível. E a mensagem, o partido está tentando vir ali com o pé de cabra, arrombar a fortaleza do lulismo no ABC, se implantar e substituir, por exemplo, essa ala sindical ali, hoje em São Bernardo, representada pelo Luiz Marinho, mas vem essa disputa aí do irmão do deputado federal Paulo Teixeira, que é da mensagem ao partido, o irmão dele, Luiz Fernando Teixeira, é deputado estadual, e eles chegaram lá com muita banca. Eu conversava com essa fonte depois, Carlos Krebs, ele me dizia que na primeira eleição que o irmão do Paulo Teixeira disputou, o Luiz Fernando, lá para vereador em São Bernardo, ele primeiro não era nada na vida pública. E aí forçaram lá com essa pressão interna para ele ocupar uma secretaria na administração
do Luiz Marinho, na primeira prefeitura dele. Ainda isso era início do governo Lula, não tinha Lava Jato, início do governo Dilma, perdão. Não tinha Lava Jato, nada disso. Salvo engano, eu acho que o Luiz Marinho entrou lá em 2012, né, na metade do primeiro mandato da presidente Dilma, na eleição municipal, a mesma que o Fernando Haddad ocupou, chegou à prefeitura de São Paulo. E aí ele chegou com essa pressão lá para entrar, e aí com isso justificou, né, fez redes ali enquanto secretário municipal, e ele conseguiu eleger algo inédito, essa pessoa do PT me contava, que com o dinheiro que ele levou para se candidatar a vereador em São Bernardo na eleição seguinte, então, portanto, 2016, será? Ou, não, será? Então, possivelmente estou falando errado, será que o... Enfim, na primeira eleição que ele disputou, que foi essa para vereador lá, talvez seja essa aí. Então, talvez o Luiz Marinho tenha entrado em 2008. 2008. Então, acredito que o Luiz Marinho tenha entrado em São Bernardo. Checa aí para mim, Carlos Krebs, quando que o Luiz Marinho foi o primeiro mandato dele na prefeitura de São Bernardo do Campo. Mas, de qualquer forma, ele chegou lá, ocupou a secretaria, e na eleição seguinte, municipal, conseguiu se eleger vereador, mas é aí que a fonte me alertava, ele não apenas se elegeu vereador, com o dinheiro, os recursos que ele chegou, ele se elegeu vereador e elegeu mais 5 do esquema dele para a Câmara de Vereadores lá de São Bernardo do Campo. Imagina, o berço do lulismo, ele que é de uma ala rival do presidente Lula internamente no PT. E com isso, lógico, com essa capilaridade dos vereadores formando sua máquina política, né, o seu feudo, digamos assim, e para não dizer curral. E aí, na eleição seguinte, 2 anos depois, para deputado estadual, no caso em 2014, ele conseguiu chegar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas aquela coisa da eleição casada. Então, a mesma máquina alimenta de votos para federal, mesma máquina, inclusive financeira, alimenta para federal o irmão dele, o Paulo Teixeira, que é da Mensagem ao Partido e era da trinca ali junto ao Vadir Damuse e ao Paulo Pimenta, que monopolizou a defesa político-administrativa no Congresso, que no mínimo, deixou muito a desejar. Tem coisas que eles devem explicações sobre a atitude, sobre o documento, que é do Duplo Expresso, porque que nos atacaram quando a gente publicou, devem explicações como que eles conseguiram o álibi do Sérgio Moro para contrapor ao nosso documento, devem explicações sobre todas essas lives que eles gravam ali na porta da Procuradoria-Geral da República, mas nunca gravam as conversas que mantêm dentro da PGR, ou tampouco a gente vê o requerimento escrito. Eu acho que deve ser proibido entrar com filmadora lá dentro ou dispositivos eletrônicos que possam captar imagens. O Luiz Marinho, Rômulo, ele foi também, desculpa, ele é um sindicalista e foi prefeito entre 2009 e 2016. O Carlos Krebs, seu sinal está cortando aí. Deixa eu explicar. Hoje, graças à privataria tucana do Brasil, o Luiz Krebs está com... eu estou misturando. O Carlos Krebs está com problema no sinal aí. Ele foi passar para mim a ficha técnica do Luiz Marinho, que foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, lá seguindo os passos do presidente Lula, foi ministro do Trabalho do presidente Lula na sua administração, mas eu já estou aqui em São Bernardo. É exatamente isso. O Luiz Marinho entrou, então, na eleição de 2008. Então, ele chegou lá com essa banca do partido e conseguiu se impor como secretário, o irmão, né? Na verdade, falaram que o Paulo Teixeira chegou impondo o irmão. Aí, porque o Paulo Teixeira está há mais tempo na administração, ele foi secretário da Marta Suplicy, em São Paulo, ele já era deputado, e aí conseguiu impor o irmão como secretário lá nessa composição ali, né? A política entre a PT e entre a alas, e aí dali ele se projetou para eleger esses vereadores, fortalecendo a máquina conjunta dos dois irmãos, que faz essa dobradinha, né? O voto é o mesmo voto, que vai lá, vota para o deputado estadual, vota para o deputado federal. E vem fortalecendo isso. E essa fonte fala que agora, possivelmente, a gente sabe, né? É muito difícil o Luiz Marinho ter alguma perspectiva nessa eleição para governador de São Paulo. Então, muito possivelmente, ele vai querer retornar para manter a sua candidatura, a sua vida política, a sua trajetória política, vai querer voltar vai querer voltar à Prefeitura de São Bernardo do Campo daqui a 2 anos.
No caso, ele fala que já vai enfrentar certamente um outro postulante, que é internamente o da mensagem ao partido, o Luiz Fernando. E aí, no caso, que já tem essa máquina, tinha conseguido eleger 5 vereadores numa Câmara de uma cidade menor, como São Bernardo, realmente é uma impressionante. Uma primeira eleição era tanto recurso, tanto dinheiro, que elegeu não só assim, como 5 vereadores. Só que essa fonte me dizia ontem, depois de assistir a live que nós fizemos relatando o depoimento, que a gente não deve personalizar essa questão na figura dos dois irmãos Teixeira, o Paulo Teixeira, deputado federal, e Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual. Esse método essa tática da mensagem ao partido, que é essa corrente do pessoal com diploma, com dinheiro, mas sem voto, de chegar e se contrapor à ala sindical e popular do PT, ela vem se fazendo em todas as grandes cidades brasileiras, grandes centros onde o PT é relevante. Então, muito em São Paulo, a gente sabe que a força do PT historicamente é em São Paulo, tá se movendo para o Nordeste, mas eles estão colocando uma pessoa lá pouco a pouco para se implantar, né, formar sua rede, cooptar, né, parte, como esse conseguiu os 5 vereadores na área lá de São Bernardo, no coração do lulismo, portanto, da tendência do Lula, a tendência sindical popular, hoje chamada Construindo um Novo Brasil, e é apenas um exemplo a ilustrar o que vem se passando. Então, realmente, ontem, a gente vai aos poucos fechando, né, a tese com que a gente trabalha aqui. A gente já observava muito, há bastante tempo, de uma forma crítica, o legado da mensagem ao partido no Ministério da Justiça, de aproximação com os Estados Unidos, de empoderamento excessivo de poderes não eleitos, dando poderes ditatoriais a Ministério Público e Judiciário, mas agora com essa informação de dentro de que os caras nadam em dinheiro, então conseguem cooptar com aquela pedagogia, o pessoal fala stick and carrot, em inglês, né, o porrete e a cenoura. Você está lá com um burrinho, com a mão de trás, eu botei até uma figura dessa na postagem de ontem. O burrinho, lembrando, é o povo, né, Romulo? Nesse caso específico, são as lideranças do PT, né? As lideranças internas do PT. Então, ele está ali em cima do burrinho e fala: olha, tem um porrete aqui atrás para te bater, dar na sua bunda. Se você não entrar no nosso esquema, você vai ser perseguido pela justiça, porque a gente é que pode te proteger de não ser perseguido pelos nossos amigos, que são amigos, nossos amigos no Ministério Público e no Judiciário. Agora, a cenourinha, que é aquela que ele mantém na frente, né, segurando uma vara de pescar, e a cenourinha para o burrinho ir andando, nunca chegar e ficar... Mas nesse caso chega, né? A cenoura chega e fala assim: ó, a gente tem meios financeiros aqui de te bancar. E não tenha medo. Ninguém vai vir atrás de você, falar de financiamento não contabilizado, caixa 2, com a gente garante. A gente tem nossos amigos lá no Judiciário, você vai pegar o dinheiro, vai conseguir fazer uma linda campanha, se eleger e sem risco deles irem atrás de você, como vão em cima da ala sindical e popular do PT. Então, com essa pedagogia é irresistível. Então, por isso que internamente, essa fonte falava, muitas pessoas lulistas, assim, então tímidas, assim, envergonhadas em apoiar o plano B, mas está sendo desse jeito a base da cooptação. É isso ou morrer, como eles vendem, né? Então você vai morrer ou porque a justiça vai atrás de você ou porque você não tem dinheiro para fazer campanha, sua carreira política acabou. São argumentos muito fortes para resistir, né? Então, mas tem gente dando combate, como essa pessoa me falou lá que internamente o debate está se travando, é difícil, tem um patrulhamento muito grande, falou que o conteúdo do Duplo Expresso, Carlos Krebs, já tinha ouvido isso, é que nem parece aqueles pastores evangélicos que falam: olha, a televisão é do mal, não pode ver novela na Rede Globo, não pode, não sei o que, nem liga o canal, nem fala o nome, fala a inimiga, a emissora do demônio e tal, fala assim que eles não falam nem do nome, falam assim, aquele site lá, não sei o que, como se fosse proibido falar, e tenta estigmatizar dessa forma para evitar que a palavra proibida chegue aos ouvidos, mas de qualquer forma, falar assim, foi um processo muito grande, desde a briga com os deputados, em grupos aí da militância, no Twitter, no WhatsApp, de tentar nos queimar. A gente ficou chocado. Uma vez que eu soube, Carlos, me contaram, que o pessoal do MST, naquela briga com os deputados, estava com raiva da gente. Assim, imagina, o MST com raiva da gente, a gente defendendo a candidatura do Lula, que o Lula indicasse um vice à esquerda para garantir a candidatura dele, os caras com raiva porque não entenderam aquela coisa. A máquina, né, que o Paulo Pimenta pegou ali na liderança da Câmara é muito forte. A gente já relatou aqui, ele quando entrou na liderança da Câmara, isso é fácil checar, substituindo o Paulo Teixeira, no caso, ele demitiu toda a assessoria e
aparelhou com blogueiros, né, a soldo ali, né, pagos como assessores da liderança na Câmara, para fortalecer a presença dele virtual, o pessoal fazendo trabalho chapa branca. A gente sabe que as condições estão difíceis, mas com isso ele fez aquela blitzkrieg junto também com os membros da Globosfera naquela época, e aí falou que desde aquela época assim, fizeram um trabalho muito grande para queimar a gente internamente no PT, só que com o tempo as pessoas estão vendo que não era bem a narrativa como era contada. Então isso está sendo ultrapassado e o nosso trabalho aqui, segundo essa informação que chegou dessa fonte, tem dado subsídio grande para essas pessoas. Elas não podem citar diretamente o nosso trabalho, mandar link, nada disso, mas ser meio uma dúvida, falar assim, olha, será que isso aí não está, não sei o quê, será que... O problema é que a gente, Rômulo, não tem como participar dessas marchas, dessas colunas que chegam a Brasília, eventualmente. A gente não pode chegar de carro ali a 50 metros da torre de TV, descer, posar, chegar no ouvido de quem está segurando o cartaz, de quem vem caminhando no sol. Então, para essas pessoas, aquilo ali parece um presente, uma bênção. Olha, o seu deputado está aqui com a gente, nos prestigiando. Quando é o contrário, ele está usando vocês para fazer uso de uma falsa imagem de guerreiro, de quem está na luta, combatendo pelo presidente. Infelizmente, é complicado de conseguir chegar também no ouvidinho dessas pessoas, mas eu acredito que, pouco a pouco, consolidando a verdade que a gente expressa aqui, a gente vai chegar lá, porque aqui, como deveria ser em todo o Brasil, a verdade obedece algo que não tem nada a ver com fé, com professar fé e acreditar cegamente em algo. Aqui, a verdade é laica. Ali, nos arredores de Brasília, a gente sabe muito bem que essa verdade é filtrada e ela muitas vezes é lacaia. É verdade, Carlos. Mas essa era a questão. Essa pessoa me dizia o seguinte, que os pontos que a gente levanta aqui, por exemplo, termos mencionado que o Merval Pereira, a voz da Globo, a voz dos irmãos Marinho, quer a substituição imediata pelo vice, falou lá, porque nem era obrigatório. Você sabe que o PT pode substituir por qualquer pessoa. Se eles quiserem substituir o Lula pelo João Pedro Stedley, eles podem. Não precisa ser o Fernando Haddad o vice. Mas aí ele falou, só essa dúvida deles colocarem ali, mas será... Aí plantam assim dessa forma, elementos que eles pegam aqui, a leitura que a gente faz no noticiário e botam lá, vocês não estão achando isso esquisito e tal? Merval Pereira sendo a favor aí, mostrando que a Globo quer essa substituição, isso não te deixa com o pé atrás. Então, e eu acredito que é a forma mais eficaz, porque como foi criada essa barreira aí, é assim que a gente faz, a gente vai trazendo um pouco o questionamento crítico e as pessoas aos poucos vão percebendo. Então, agradeceram o nosso trabalho aqui, mas a gente não tem o que agradecer, a gente está fazendo a nossa obrigação enquanto ativistas, militantes, pelo Brasil. Entendemos que a briga pelo Brasil, ela se dá nesse momento internamente no PT, né? Se a gente mantém a candidatura do presidente Lula ou se a gente vai realmente capitular e aceitar o candidato que é imposto de fora para dentro, segundo as palavras da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, lá de trás, pela finança, pela direita, pela justiça, pelo judiciário, golpista, pela Rede Globo. Né? Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Então, isso é importante. A gente tem visto a resistência da Gleisi Hoffmann, ela tá na berlinda, assim, porque realmente ela tem sido uma das últimas ali. Ontem eu já comentei na live, né? Alguém botou assim, vocês têm uma fé cega na Gleisi. Não temos. Ela é um ser humano, uma mulher, pode ser coagida de uma maneira irresistível. Imagina, liga alguém e fala só, estamos com seus filhos aqui com uma arma na cabeça. Se você não traiu o Lula, ninguém sabe qual é o seu limite, entendeu? Então, assim, não é isso, mas até agora ela tem dado demonstrações de lealdade. E não é por outra razão que o presidente Lula faz questão de continuar vendo-a todos os dias. E alguém me ligando, olha só, do Brasil, não vou atender durante a live. De Brasília, de Brasília, quem será? Mas durante Lembrando que ela é pressionada mesmo, Rômulo, constantemente com essas investigações das operações ou de fases da Operação Lava Jato. Ela é muito pressionada com a cassação dos seus direitos políticos também. Exatamente, aquele julgamento, a perspectiva que ela teve recentemente era negativa, ela tinha informação, né? A gente também, até por isso, nós fizemos artigos
dizendo isso, que o alvo era o Lula, na verdade ela se colocou na linha de tiro, e ela sendo muito pressionada, até aqui ela vem resistindo. Ela vai resistir para sempre? Não sei. O Lula vai resistir para sempre? Não sei. Eu vou resistir para sempre? Não sei. Ué, se chegar aqui uma pessoa lá, botar uma arma na minha cabeça e falar, grava agora uma live falando que o plano B é maravilhoso, que manter a candidatura do presidente Lula até o fim é a ruína da esquerda. Eu não sei se eu vou resistir a isso. Eu não sei. É uma coisa hipotética, eu não sei. Então, a gente até aqui, como está vendo, que pelas suas ações, ela prova que se mantém fiel, e o presidente Lula fez questão de continuar ouvindo-a como fonte dele, como ouvido dele do lado de fora, e usar a boca dele como a sua voz também fora. Então, aquele drible da vaca que ele deu, indicando ela como advogada nos tribunais superiores, a gente comentou isso aqui ontem no final do programa, comentei um pouco mais também na live especial ontem, isso mostra que o presidente Lula acredita que acertou na escolha dela, não só como presidente do PT, como sua porta-voz e seus olhos no mundo exterior. Então, por isso que é preciso dar esse apoio. Ela vai sofrer muita pressão no PIG, a gente já viu, e também na blogosfera. Nós vimos aí, Paulo Henrique Amorim, que é alguém que a gente muito admira, colocou uma enquete lá, quando que a Glaze vai deixar o Lula ser candidato? Não é a Glaze não apita nisso, vamos combinar. É o presidente Lula. Se ela está fazendo essa resistência, é sob a orientação do Lula. E aí é mais uma vez uma comprovação daquilo que a gente vinha dizendo aqui, que o Lula, ele administra o plano B, muito espertamente. Então, um tempo atrás a gente publicou um artigo, eu vou procurar aqui no duploexpresso.com, que era assim, bem me quer, mal me quer. Como que o Lula usa o plano B. E é exatamente isso, porque as pessoas falam, mas por que ele indicou... bem me quer, mal me quer. Por que ele indicou o Haddad coordenador de governo? Por que ele agora colocou ele como vice? Porque ele não fecha portas. Ele está vendo todas as maneiras e vai administrando. Se ele rompesse com isso, ele ia somar mais um adversário, no caso quase inimigo, né, a esse momento em que ele já está cercado. Então ele vai administrando, ganhando tempo, dizendo assim, olha, não estou fechado ao diálogo, então estou empurrando aqui, mas ao mesmo tempo ele não se deixa perder a sua única alavanca hoje, que é essa candidatura. Uma pessoa ontem, vou mostrar aqui o artigo que eu expliquei, essa dubiedade, por que o presidente Lula mantém, com uma mão ele alimenta o Haddad e com a outra ele dá porrada. É assim, ele está administrando essa questão. Olha só, esse artigo aqui nós publicamos lá atrás, em 1º de junho, bem me quer, mal me quer, como o Lula e o golpe, porque do outro lado o golpe também está usando o Fernando Haddad, usam o plano B. Tá explicado em mais detalhes lá, mas uma pessoa comentou ontem no YouTube que o presidente Lula, com a candidatura dele, é que nem aquele ciclista que está subindo a montanha, sabe? Com aquelas bicicletas de marcha, que você bota aquela que você pedala bastante para manter o movimento, mas você está subindo um pouquinho, na verdade. E fala assim, se você parar de pedalar, você vai cair, a bicicleta vai virar para o lado. Então ele sabe que no momento que ele perder essa alavanca da candidatura, que é a alavanca que pode melar a eleição, ele está ferrado. Gente, esse foi o primeiro dos processos. Tem vários aí, a prisão perpétua, multa de 30 milhões, mas se cada processo for multa de 30 milhões. Arruinaram ele, arruinaram a vida dele, ele não sai mais da prisão, um homem que já tem 72 anos, então ele sabe disso, por isso que ele mantém essa alavanca da candidatura, mas ao mesmo tempo, para o judiciário não ir para um tudo ou nada contra ele mantém uma porta aberta de conversa, que é o Fernando Haddad, e é com essa dubiedade que ele trabalha, e faz muito bem, é assim que tem que fazer mesmo. Então esse artigo está explicando mais um pouco lá essa posição, mas a gente entende que, por exemplo, essa demonstração que ele deu do valor que ele dá a Gleisi Hoffmann enquanto sua porta-voz é claríssimo. É claríssimo. Ele poderia ter ficado com Fernando Haddad como sua voz para o mundo, ou com outros ali, o Vadir Damus. Não, ele não aceitou. Ele quis a Gleisi de olho lá no STF, no TSE e nos advogados eleitorais. Ele quis a Gleisi também lá. Então, é interessante observar essa dinâmica. Nós precisamos dar força, dar suporte político a elas, as alas do PT que mantêm a resistência, que mostram a importância da manutenção da candidatura do presidente Lula. E, mais uma vez, aqui não é nenhuma idolatria pessoal ao Lula, a gente é grato ao que ele fez, a gente tem uma estima por ele, um respeito, a gente quer que ele volte a fazer o que ele já fez pelo Brasil, agora já no ano que vem, só que nós entendemos que esse golpe, num Brasil que se tornou ingovernável, ele só pode ser derrotado se
primeiramente, a gente disser claramente quem são os inimigos. Eu gostei muito quando a Ceci Juruá falou isso aqui na segunda. Como que o povo, só reclamar, o povo não está mobilizado. Como que o povo vai ser mobilizado se até hoje não disseram para ele quem são os patrões do golpe? Fica lá, até a presidente Dilma contribui para esse desserviço pedagógico ao dizer que vai derrotar o golpe em Minas Gerais, como se o golpe fosse uma coisa do Aécio Neves, pessoal, uma coisa do Eduardo Cunha, como ela já falou anteriormente. Não, é preciso que se diga, olha, o golpe atende ao interesse da finança transnacional, que atua em dobradinha com o Deep State americano, a sua inteligência, sua diplomacia, sua área militar. Eles estão atacando o Brasil numa invasão, num ataque de quarta geração, híbrido, desde 2013, com uma forma mais ostensiva desde 2016, com a deposição da Dilma. Eles estão atrás do petróleo do Brasil e por isso desestabilizaram as instituições. Eles compraram os seus atores locais, seus operadores locais, que são o Judiciário e o Ministério Público, em parte por culpa nossa, porque nós, quando estávamos no governo, demos poder demais para essa gente, fizemos cooperação com os Estados Unidos, mandamos esse pessoal fazer treinamento nos Estados Unidos, entregamos, né, a raposa para tomar conta do galinheiro, e agora isso voltou e está sendo usado isso para impor esse programa que não ganha voto. Eles pegaram esses aparelhos e estão formando o Deep State brasileiro, né, aquele que é blindado da democracia, que é essa juristocracia. Esse é o germe do Deep State brasileiro, que vai ficar sempre manietando e tutelando a democracia daqui para frente, dizendo quem pode ser candidato e quem não pode, quem pode fazer campanha e quem não pode, quem vai receber dinheiro, quem vai receber reclamação do Ministério Público impedindo de falar, quem pode ter as contas aprovadas e ser diplomado e quem não pode, quem pode governar e quem não pode, lá com aquelas inviabilizações, desestabilizações, ações que impedem políticas públicas, quem que vai concluir o seu mandato e quem não vai, porque derruba com impeachment. Então eles estão colocando todos os mecanismos, várias espadas em cima da cabeça de quem venha a ser eleito, porque eles querem eleições sem risco, que eles controlem quem concorre, quem ganha e quem governa. Eles vêm tentando isso há muito tempo. Era aquela história lá do Carlos Lacerda, lá atrás com o Getúlio, não pode disputar, se disputar não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. Agora eles estão conseguindo isso de dentro do Estado, porque eles capturaram de diversas formas, ideologicamente, mas também com grana, com chantagem, por saber os podres dessa gente, do Judiciário e do Ministério Público, capturaram e eles estão agindo. Então, se a gente não diz isso ao povo, como que a gente quer que ele se mobilize? E isso eu sinto muita falta. O presidente Lula, no final, vinha dizendo isso, começou a insinuar que o Sérgio Moro tinha lá relações com os Estados Unidos, e ele chegou a falar, o problema do Brasil é a elite entreguista, mas falta falar claramente quem que quer a entrega. Falar, sem medo, olha, o imperialismo, é isso, eles querem o petróleo do Brasil, as estrangeiras, tal. A gente tem que falar sobre isso. Não basta só dizer que o judiciário brasileiro foi cooptado, que está atuando em prol de interesses internacionais, né? Vamos dar nomes, os parlamentares do partido, para auxiliar o presidente Lula, tem que tomar frente e dar nome. Quem que sai ganhando com o que está acontecendo no país? Quem tomou o poder de forma abrupta, quem rompeu com a democracia, fez isso por quê? O que está ganhando? A quem interessa? Vamos ver as consequências. A gente fica só discutindo os sintomas da doença, mas não fala sobre ela. Eu estou sentindo um pouquinho de dor de cabeça, está me doendo a nuca. As minhas costas, mas por que tu está assim? O que te levou a ficar doente? E só dessa maneira a gente vai entender que a melhor cura para os problemas é Lula na urna eletrônica. É isso, Carlos Krebs. Então, a gente tem que dar nome aos bois. Então, o presidente Lula começou a falar isso, mas já tarde, quando já estava próximo de ser preso. O Fernando Haddad não fala de maneira nenhuma, ele nunca falou aqui que o golpe foi pelo pré-sal, ele não fala que vai retomar o que foi entregue durante esses 2 anos e pouquinho do golpe, não fala que vai reaver isso para o povo brasileiro, a quem de direito esses recursos pertencem. E eu fiquei muito chocado, isso para mim é paradigmático, naquela vez em que ele foi perguntado se a Venezuela e a Nicarágua eram democracias,
é uma discussão. Eu não estou dizendo que tem que defender, eu não defendo o regime Maduro em todas as suas atitudes. Agora, é preciso, assim como eu não defendo o regime do Irã. Eu não quereria viver sobre uma teocracia, que lá também tem um deep state iraniano, que é a guarda revolucionária, que também seleciona quem pode ou não concorrer. Não, assim como eu não quero isso para o Brasil, eu também, se fosse iraniano, não quereria. Agora, o que é certo? O Irã é alvo da cobiça imperialista. Eles entenderam que se tivesse uma democracia em moldes ocidentais abertos, ia acontecer o que aconteceu com o Brasil. O pessoal ia entrar desestabilizado, deram um golpe já lá antes. No Mossadegh colocaram o Shah Reza Pahlavi, já tinham feito isso. Então eles aprenderam aquela experiência, não dá para ter uma democracia aqui em moldes ocidentais que o pessoal aparelha. Então a gente tem que ter algum controle sobre o processo político democrático para evitar que nós sejamos presas do império. Isso poderia ser um governo de esquerda, um governo de direita, um governo teocrático, como é o do Irã. Mas a questão é de resistência. Aí não é a questão ideológica propriamente, é a questão, isso também é ideologia de alguma maneira, mas não ideológica no sentido de luta de classes e de esquerda-direita, mas é ideológica no sentido de ou aceitar ser parte do império, se integrar e desistir de um projeto autônomo de desenvolvimento, de controle sobre o seu território, sobre suas políticas públicas, ou se rebelar, ser uma província rebelde do império, como o Irã tem sido desde 1979 com a Revolução Xiita lá. Então, é isso que é importante ter em mente e não, quando a gente olha também a Venezuela e a Nicarágua, da mesma forma, quando chega o chavismo ao poder na Venezuela e quando Daniel Ortega volta ao poder, ele que fez a Revolução Sandinista a partir também de 1979 lá na Nicarágua, quando ele volta ao poder pelo voto, mais uma vez ele se opõe ali no quintal. Venezuela, a Caracas está só a 2 horas de avião de Miami, aquela elite horrorosa da Venezuela, quase tão ruim quanto a nossa. Ela toda tinha sua casa de veraneio em Miami, né? E a mesma coisa ali na Nicarágua também, do lado dos Estados Unidos, num local estratégico em que a China está construindo um canal para rivalizar com o do Panamá, que é controlado pelos americanos. Da mesma forma, a Venezuela tem o seu petróleo, então alvo da cobiça pelos seus recursos e também por estar ali na área de segurança, no quintal, que, como eles dizem, no backyard dos americanos. Então, é preciso situar o processo político deles nesse contexto de império, de imperialismo, da lógica de rebelião dessas províncias. Mas não, Fernando Haddad colocou, não, lá é golpista de direita contra golpista de esquerda. Então, se a sociedade está conflagrada, não dá para falar em democracia e tal. Não, mas tudo bem, você pode fazer essa discussão, mas antes tem que falar por que tem essa instabilidade, por que a Venezuela está nesse caos econômico há tanto tempo, cercada, porque eles são tão ruins na administração da economia, assim, tão burros, tão péssimos, ou eles sofrem um lockout, sofrem um cerco e desestabilização econômica há muito tempo. É uma discussão, vamos ver, tem erros? Pode ter erros, vamos ver, mas tirando da equação os Estados Unidos e a ação de desestabilização de longo prazo, diversos governos passaram aí. A gente tem que lembrar que o Bush apoiou um golpe que conseguiu tirar o Chávez por um tempo do poder, depois ele retornou lá nos braços do povo, nos braços das Forças Armadas. É importante ver isso, essa fonte de desestabilização. Na Venezuela, por que o Maduro, apesar de toda essa dificuldade, essa chantagem econômica, o povo continua votando nele, continua tendo o apoio das Forças Armadas? Porque foi feito um esforço de pedagogia durante o chavismo, e o Chávez, ele próprio, era um formador nas escolas da oficialidade das Forças Armadas venezuelanas, de mostrar essa lógica imperial. Então lá o povo sabe disso, e o povo sabe que, embora faça essa chantagem, olha, hoje você não tem comida, e se você derrubar o chavismo, a gente vai te ajudar. Sabe que é mentira? Eles lembram da realidade antes do governo, dos governos chavistas, como é que a riqueza do petróleo era apropriada por estrangeiros e por uma elite totalmente egoísta, americanizada lá em Caracas. Então eles sabem disso, sabem que com esse governo, com todas as dificuldades, está defendendo seu interesse, pode estar tendo dificuldades no presente, mas está defendendo que a parte do leão do petróleo fique para o povo venezuelano, está defendendo que tenha forças armadas fortes, de fato, né? Parece pleonástico, mas não é. Você pode ter forças armadas débeis. Então, defende. Eles sabem que a primeira coisa que vai acontecer quando derrubarem o chavismo é desmantelar
as Forças Armadas venezuelanas para nunca mais ter a chance de manter um regime como vem sendo mantido na Venezuela, com apoio de militares que conseguem controlar o território e evitar essas tentativas de desestabilização. Então, o Fernando Haddad reduzir isso na sua fala, dizer que golpismo de direita contra a esquerda, sem falar dos Estados Unidos, não dá para acreditar que essa pessoa vai chegar no Brasil e vai falar também, o golpista, vai falar que nem a Dilma, o golpe é do Aécio e do Eduardo Cunha, não vai falar que são os Estados Unidos, as petroleiras, nossos recursos aí. Não, essa pessoa não vai dar combate. Da mesma forma, se essa pessoa não fala que o problema é o judiciário capturado pelo imperialismo, e o caso do presidente Lula mostra isso, né, fica só falando, quando ele disse, Carlos Krebs, que o problema do Lula era jurídico e não político. Isso é gravíssimo. Ele faz parte da defesa do presidente e é o maior interessado em que o presidente fique exposto e indefeso. Pois é. E outra coisa, Romulo, ele é o cara que chama esses governos democráticos, ou pelo menos que onde tem eleição, para mim, é um sinal de democracia, ele chama de regime. Ele adota o mesmo vocabulário, né, a novilíngua do imperialismo. O imperialismo que, quando é aliado, é governo democrático. Quando é inimigo, é regime. Veja o caso dos Emirados Árabes. Um tradicional aliado dos Estados Unidos, onde não há eleição, onde não há democracia, mas a gente nunca ouve na mídia ser chamado de regime. Lá sempre é um governo. Pois é. Então, assim, esses sinais são muito preocupantes. E por que a gente está, então, voltando aí, concluindo essa longa digressão? Por que a gente não desistimos do presidente Lula? Porque nós entendemos que a sua capacidade de mobilização, de comoção da população, e a gente está vendo isso refletido nos números das pesquisas, é indispensável para a gente manter a nossa guerrilha. A gente está em desvantagem, mas para a gente manter a nossa guerrilha contra tática de guerrilha nessa guerra de quarta geração contra o Império. Mas por que eles estão tanto querendo virar a página do Lula, entregar para uma nova liderança que é totalmente débil com relação ao apelo popular, à comunicação, à identificação com as bases? Porque eles sabem que vai ser fácil derrubar, vai ser fácil manipular, vai ser fácil cooptar, quem sabe. Então, a gente não pode prescindir ainda, dada a fragilidade da nossa democracia, se é que a gente já tem democracia, da nossa institucionalidade, da figura do líder carismático. A gente precisa mesmo, é a tragédia da América Latina, mas todo o progresso da região, Carlos Krebs, observa bem, nos outros países, a gente só conseguiu com lideranças carismáticas, que chegaram quase como ditador, no sentido romano, lá atrás, aquele chefe que chegava para fazer as reformas, né, e modernizar, mas nesse sentido, chega aquele líder carismático, com o apoio das massas, consegue fazer alguma reforma que melhora um pouquinho a situação para o andar de baixo. Foi assim, olha aí, desde Vargas, Perón, o Rafael Correia, Morales, todo mundo chegou e mudou o status quo quando chegou, mas a gente não prescinde pela nossa... O exemplo do Hugo Chávez, que a gente pode criticar abordando o assunto de várias maneiras, mas tem uma coisa que é incontestável, ele conseguiu diminuir pela metade a população venezuelana que vivia na miséria. Isso é muito significativo. Quem que fica incomodado com isso? A quem que interessa que esse tipo de informação não chegue a nós brasileiros? A gente não ouve falar disso. A gente ouve falar de inúmeras outras coisas. É exatamente isso. O Carlos Krebs, eu sugiro que a gente mande o link para a Patrícia Wauquiez para ela entrar daqui a pouco, às 7, conversar com a gente. Ela só está disponível até às 7h30. A partir das 7h30 a gente vai ter o Samuel Gomes e o professor Luiz Moreira. A gente está em contato com ela, sim, Rômulo, mas ainda ela não respondeu. Perfeito, vamos aguardar, porque a Patrícia Wauquiez, ela é militante do PT, ela é filiada e ela observa muito ativa nas discussões internas. Eu quero saber dela como está sendo, ela que está militando pela manutenção da candidatura do presidente Lula, como ela está vendo essa resistência que ele mostrou na segunda-feira, e a presidente Gleisi Hoffmann vem verbalizando do lado de fora, mesmo sendo alvo de ataques mais uma vez. Eu queria saber dela internamente como isso está, se fortaleceu, reanimou essa ala que é lulista e que entende que nós não podemos aderir a essa operação de descarte do presidente Lula. A gente vai continuar lutando aqui no Duplo Expresso até o fim, porque a gente entende estrategicamente isso. É difícil? É difícil. A gente vê que a blogosfera formou um cartel, né, um piguinho. Tem o PIG oficial, a partir da imprensa golpista, e tem o piguinho. Eles todos estão a favor da substituição do Lula pelo Haddad.
Alguns a gente sabe que de repente podem. Eu acho que necessariamente quer dizer, estão comprados. Não, não necessariamente. As pessoas podem acreditar que essa é a melhor via, né? A gente discorda frontalmente. Agora, outros claramente são comprados, né? Teve gente aí que aderiu ao Ciro Gomes, destruiu a sua credibilidade, se é que ainda tinha alguma, e agora já está meio Haddad, vai mudando e tal. Esse pessoal tem gente comprada assim. Todos não. Tem gente que pode estar realmente acreditando que isso seja melhor. Veja aí Patrícia Wauquiez chegando. Bom dia, Patrícia Wauquiez. Tá mais um canteiro de obra hoje? Ela que é arquiteta, mestre em engenharia e está fazendo seu doutorado na França em administração de empresas, nosso especialista em infraestrutura, e fala sempre aqui às quartas-feiras, mas também uma militante política ativa. Não sei, eu já falei, quando eu crescer, eu quero ser que nem a Patrícia. Filho pequeno, doutorado, trabalho, militância política, a mulher não dorme. Às vezes eu mando mensagem para ela. Eu durmo tarde, às vezes eu mando... Ela dorme muito tarde, muito tarde. Às vezes... tarde aqui no Brasil ela está acordada. Eu mando mensagem para ela às vezes assim que eu durmo tarde, eu durmo pouco, porque eu costumo ir dormir no horário do Brasil. Aí ela está acordada, mas aí no dia seguinte ela já manda de manhã mensagem também. Eu falo, gente, assim, eu tenho muita inveja de como Patrícia Wauquiez consegue organizar o seu tempo, inclusive para reservar amanhã da quarta-feira para conversar aqui com a gente. Bom dia, Patrícia Wauquiez. Bom dia. Não tem que ter inveja, não. Eu estou numa correria por causa dessa história da tese. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, mas ela ficou um pouco... eu desprezei ela um pouco. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas a sua tese já trouxe frutos muito bons aqui para o Duplo Expresso, porque você resgatou um tema que é muito caro a mim, dos viéses cognitivos. Eu acho que nas últimas 3 participações suas, a gente de alguma forma abordou viéses cognitivos. Os membros da comunidade Duplo Expresso gostaram muito, eles querem que a gente faça um artigo só falando de viéses cognitivos. Certamente depois que você defender sua tese aí, você vai poder fazer isso. Então, depois que ela defender a tese, ela vai fazer um paper publicado num journal muito... Aliás, Carlos, eu tenho... Ela vai desdobrar em filhotinhos. Eu tenho bastante coisa para falar sobre essa história de papers e jornais, como é que fala? Ranqueados, publicações do meio científico, porque a gente, como é que fala? É a mesma coisa, como é que fala? É um cartel. Mas, e por falar da tese, Rômulo, você evocou no artigo que eu acho que se publicou no domingo, a teoria da agência, que eu também estou usando na minha tese. E que eu falo também, eu sei que não era esse sujeito, mas o assunto, mas só para falar que uma hipótese que eu levantei é que a teoria da agência, na verdade, ela foi usada para justificar a terceirização. Porque foi a partir porque, na verdade, ela coloca, para mim, é uma teoria visivelmente, como é que fala? Feita pelos poderosos para justificar por que eles estavam terceirizando. E quais os mecanismos que eles tinham que usar para terceirizar, para controlar a terceirização, uma vez que eles estão em desvantagem, de acordo com a teoria, em termos de informação e em termos de poder de ação em relação aos terceirizados. Então, para mim, é isso que eu critico também na tese, que é visivelmente, e como a teoria apareceu nos anos 70 e a terceirização pegou fogo nos anos 80, 90, e isso está incluído também o PPP, a parceria público-privada, eu acho que faz tudo parte aí do mesmo pacote. Então, eu achei engraçado, eu falei, nossa, daqui a pouco minha tese inteira está publicada no Duplo Expresso. Pois é, mas você vai ter que fazer um resumo para a gente, certamente, depois que acabar essa fase aí de defesa, que é terrível, mas a gente está aqui, todo mundo torcendo por você, inclusive, tenho certeza, todos os membros da comunidade do Duplo Expresso, que admiram você, assim como eu admiro como você consegue se dobrar em 5, 6. Mas, Paty, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você... essa semana, pelo menos, ganhou um refrigério, né? Você vem trabalhando muito, mas você certamente teve o seu ânimo renovado
depois que você viu que o presidente Lula, lá na segunda-feira, fez seu dia do fico, né? Apesar de toda a pressão em volta, resistiu a um assédio lá de mais de 5 horas, o pessoal tentando convencer ele a desistir, a nomear desde já o plano B, né? Fernando Haddad e a Manuela como a chapa oficial, ele resistiu, a Gleisi Hoffmann constituiu ela como advogada para continuar usando ela como a sua porta-voz de verdade, né? Aquela em quem ele confia absolutamente. E a Gleisi saiu de lá para fazer a luta, travar a luta, está dando entrevistas a sites e dizendo que é Lula que vai recorrer. E agora de manhã, inclusive, eu estou vendo aqui lá na central do Plano B, a notícia de que o relator do processo no STF seria o Fachin, aquele que votou a favor do Lula, porque ele estaria prevento em caso da Lava Jato. Eu não vi essa notícia em outro lugar ainda e eu acho difícil, porque eles podem dizer que a Lava Jato não tem a ver com o processo eleitoral, mas eles estão colocando lá, mas é uma possibilidade? É uma possibilidade, eu acho difícil, mas eles já estão dando como certo isso lá. Vamos esperar para ver se de fato o Fachin vai ser o relator. Mas de qualquer forma, nós estávamos aqui lutando por essa resistência, tentando dar o suporte político ao presidente Lula. A gente viu que ele está lá resistindo, mesmo preso, cercado, preso há 151 dias, né, sua família fora, também ameaçada, e mesmo assim ele está resistindo e não desistiu da luta, não desistiu do povo brasileiro. Você, como militante dessa causa de se opor internamente no PT ao descarte do Lula, como você recebeu esses sinais? Ontem foi muito feliz, o César, né, um amigo nosso lá do Twitter, falou: o Lula mandou sinais de vida, ele que está sequestrado, né, o pessoal fazia aquela coisa lá na ditadura de tira a foto do sequestrado com o Jornal do Dia e tal, para ver que ele está vivo ainda. O Lula, ao resistir, mandou sinal de vida pra gente. Ele já vinha mandando alguns, né, quando ele falou lá com a Monja Cohen, pô, me falaram que eu ia ficar aqui só uma semana. Ele já mandava alguns sinais de vida contra as narrativas que o pessoal inventava dele. Mas essa, de novo, ele resistindo, ele mandou um sinal de vida pra gente. Como você recebeu isso, Patrícia? Eu fiquei muito feliz. Ainda depois fiquei muito feliz também de ver a, a jogada dele, jogada de mestre dele, a pernada de anão que ele deu no Haddad. Desculpa falar assim, mas nomeando, e no golpe, né, nomeando a Gleisi, a sua advogada no TSE, no TSE e no STF. Então, e assim, passando, filha, você falando para a juíza, filha, você não manda nada, a gente vai direto para os teus chefes, para a última instância, porque é lá que o jogo está rolando. Fica, sossega teu facho. O jogo se E decide dentro da grande área, não é lá no meio-campo, né? é isso, é isso mesmo. E aí eu fiquei muito feliz, ainda eu estava esperando o pronunciamento do Haddad, quando ele sai lá da 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 Polícia Federal de Curitiba. Estava até em contato com a militante do acampamento Marisa Letícia, para ver o que ele ia falar, como é que tinha sido, porque eu não queria que o Lula desistisse. Eu acho que, eu fiquei muito feliz e fico mais feliz ainda de ver que tem gente que tá lutando pelo Lula, porque o que as pessoas não entendem é que as pessoas, eu acho que tudo que a gente já explicou dos viés cognitivos, eh, ajuda a explicar, mas eu acho que as pessoas querem uma solução, elas querem se agarrar em alguma coisa. E por exemplo, todo mundo sabe que com o Lula preso é difícil, é uma situação complicadíssima, mesmo internacionalmente aqui a galera se pergunta: "Mas ele está preso, como é que faz?". Mas ele está preso injustamente, ele está preso porque rasgaram a Constituição, mas ele está preso porque ele não teve todos os seus direitos políticos, cancelados, anulados. Então ele pode concorrer, ele pode ser eleito, e ele está preso justamente porque ele pode ser eleito. É isso que o pessoal não entende. O pessoal que sustenta o Haddad, que suporta o Haddad, acha que a transferência dos votos vai se fazer assim: "Olha, toma o voto do Lula, voto do Haddad, vai para tudo para o Haddad, completa 100%". Mas não, não. Senão quem estava preso era o Haddad e o Lula. Isso não é assim. Então, se o pessoal tem que se conscientizar que se o Lula não estiver na urna, não vai ter, não vai ter alguém que vai poder sustentar a gente sair dessa crise. Não vai ter, é por isso que ele está lá, é por isso que ele está lá e não uma outra pessoa.
É só por isso, e não é pouca coisa, entendeu? As pessoas esquecem, entrou esse clima de eleição, as pessoas esqueceram que a gente está num golpe, é um golpe. Quando você vê todas as injustiças que o Ministério Público e que o S e que o Judiciário estão fazendo, você vê que é um golpe. O Rui Pimenta, ele fez uma exposição muito interessante essa semana, falando da evolução do TSE, que no começo ele era só um organismo de registro. Hoje em dia, ele controla até a cor do sapato que você vai usar durante a entrevista para a TV, ele quer saber tudo. Ô Patrícia, é mais um órgão não eleito que foi tomando a competência dos órgãos eleitos. Ele legisla no lugar do Congresso Nacional. Então isso foi crescendo. Eu vi a fala do Rui Costa Pimenta, eu gosto muito sempre de assistir as falas dele. A gente tem a única divergência com o PCO, eu acho que, e lá atrás até saiu faísca, depois eu tinha me exaltado até pedir desculpas, mas é a questão das Forças Armadas, porque eles vêm, né, seguindo a doutrina marxista, como as Forças Armadas necessariamente como repressão da luta popular. A gente, no contexto atual, entende que sem Forças Armadas, e a gente não está com isso passando a mão na cabeça dos militares brasileiros, não. A gente sabe que a ala entreguista, hoje em dia, está segurando as rédeas ali, mas a gente sabe que a gente conseguindo chegar ao poder sem o apoio de militar e inteligência, não tem como resistir nesse contexto de ataque híbrido. Não tem. A gente conversou aqui com o professor Paulo Gamba, professor de Direito Internacional, que lutou na Guerra Civil de Angola, e falou, olha, se não tivesse Forças Armadas e inteligência aqui, a gente tinha caído há muito tempo. E outros países da mesma forma. Então, todo lugar que o governo de esquerda chega, está vendo a Venezuela, apesar do cerco, resistindo. Precisa de Forças Armadas para resistir a esses ataques de quarta geração do imperialismo americano. Então, a nossa única divergência com o PCO é essa questão dos militares. É complicado, realmente, como fazer. Se a cabeça lá dentro está com essa coisa anticomunista e aderiram aos americanos, como voltar a trazê-las para um projeto nacional autônomo? É complicado, essa discussão é válida. Agora, por default, rejeitar interlocução com as Forças Armadas, aí é querer entrar e cair de novo. Então, é a única divergência. Agora, eu costumo ver as análises dele, lembro quando ele falou isso nessa semana, a evolução do TSE, como ele foi pouco a pouco abocanhando o poder, e isso é realmente mais um exemplo de como a soberania popular foi sendo, aos poucos, manietada e recortada seu feixe de competências por esses órgãos não eleitos, esse germen do deep state brasileiro. É algo preocupante, eu concordo com você absolutamente, e a gente tem que dar combate. Eu concordo com você que só com o presidente Lula, que é por isso que ele está preso lá, porque ele que pode dar esse combate, né, Patrícia? Uma coisa que eu queria que você comentasse o que eu acho um absurdo é os juízes do STF serem, ao mesmo tempo, juízes do TSE. Já a gente tem juízes vitalícios, que são verdadeiros monarcas, né? E eles estão em tudo. Então eles são são eles que são os mesmos. São eles que julgam as pessoas, tudo. Porque, só para dar um exemplo, aqui na França, o STF, a Suprema Corte, ela julga processos, né? E tem um organismo à parte que julga ações constitucionais. O STF, ele acumula os dois, ele julga tanto os processos em última instância, como se convém ou não a Constituição. É muito poder. Interpretando a Constituição conforme a sua conveniência, Patrícia. Eu achei muito válida a expressão. Aí eu entendi quando o Luiz Moreira explicou que o juiz, na verdade, ele está acima ele faz a lei de acordo com a sua vontade. Ele não se submete à lei. Eu achei muito válida a explicação dele, porque aí eu entendi por que é aceitável, que eu nunca consegui entender por que é aceitável os juízes legislarem e fazerem o que eles estão fazendo atualmente. Eu acho que é muito poder na mão de pessoas que não foram eleitas. E eu acho que a partir daí a gente está numa ditadura, e a gente está numa ditadura muito pior do que estava nos militares, porque não é declarada. Ela não é uma ditadura explícita, apesar de que a gente nota que os direitos políticos foram suprimidos, não existe mais direito político. E as pessoas e o judiciário tem direito sobre a vida das pessoas, independente da lei. Ô Patrícia, essa sua lembrança aí da França é muito importante, porque a França tem um modelo em que ela não tem controle de constitucionalidade pelo judiciário. O controle de constitucionalidade é feito
Antes, no Congresso, que a gente tem aqui a Comissão de Constituição e Justiça, lá o Conselho Constitucional, quando eles vão aprovar uma lei, eles se pronunciam e dizem, eu acho que é constitucional, eu acho que não é. E esse Conselho Constitucional, ele não é formado por juízes, não. Ele é formado por políticos homens de Estado, que já cumpriram a sua vida e são pessoas acima das paixões políticas do varejo, do dia a dia, daquela luta, mas pessoas engajadas com o Estado, com a sobrevivência do Estado, com seus interesses, e são nomeadas lá, normalmente, ex-presidentes, ex-primeiros ministros, essas pessoas, ou grandes acadêmicos, são colocados lá, e eles dão o parecer deles. Mas se o Congresso quiser passar por cima, a Assembleia Nacional, ela passa por cima e fala, não, você está dizendo que é constitucional? Eu acho que é. E aprova, e a palavra final é da soberania popular. Isso em nenhum momento é delegado para um órgão não eleito, blindado. E aí, você mencionou o professor Luiz Moreira falando disso, ele teve uma fala brilhante, uma das primeiras participações dele aqui no Duplo Expresso, que ele me atentou para algo que eu acho que ninguém tinha visto. Esse modelo de controle de constitucionalidade, corte constitucional, ele foi inventado nos Estados Unidos, isso todo mundo sabe, lá, e foi a Suprema Corte americana que inventou esse poder, ela não está nem na Constituição americana. Teve um caso, e olha com quem eu aprendi isso, com Luiz Roberto Barroso, meu professor de Constitucional, tem um caso lá, no final do século XVIII, salvo engano, não chega a ser no século XIX não, de um presidente que estava saindo no apagar das luzes, aí ele faz umas nomeações, aí o que chega depois quer questionar essas nomeações, e aí os juízes da Suprema Corte dizem assim, resolvem a questão, eu acho que eles mantêm as nomeações, mas falam assim, olha, e também nós somos o intérprete final da Constituição, nós que temos o poder, nós que dissemos o que a Constituição é. Então isso já é uma construção, já é uma usurpação da Suprema Corte original, ela já usurpou esse poder. E aí o Luiz Moreira falou o quê? Que eu achei sacada genial. No pós-guerra, esse modelo de corte constitucional foi exportado pelos Estados Unidos, então todo mundo achou que o futuro, o progresso era ter a Constituição e a palavra final sendo da Corte Constitucional, que é sempre órgãos não eleitos. A gente sabe que os advogados, o meio jurídico é por natureza conservador, porque ele vai estudar a ordem jurídica, então conservar o que ele aprendeu, isso em grande medida, pode ter o direito transformador? Pode, é por isso que a gente luta. Mas para progresso? Pode ter, mas em regra, a gente sabe aí, até por essas capitanias judiciárias que estão aí desde te mostrou o exemplo do Thompson Flores, o cara está desde o Império, a família, né? Que meritocracia é essa? Mas enfim, essas pessoas chegando ali, a gente sabe que elas têm uma tendência conservadora, elas são mais fáceis de cooptar, cooptar 11... em vez de cooptar 513 no Congresso Nacional, na Câmara, 81 no Senado, é muito mais fácil para o imperialismo e para captura ideológica primeiro, né? Vai fazer curso fora, aprende sobre essa questão, o novo constitucionalismo do Barroso, que é se você pegar cláusulas abertas da Constituição e inventar conteúdos, entendeu? O juiz chega lá e inventar e dizer que moralidade administrativa não permite que o Temer dê indulto de Natal. Assim, ele escreveu a Constituição, ele não tem esse poder, ele não foi eleito sequer ele foi eleito. Mas então é fácil cooptar, primeiro ideologicamente, depois financeiramente, cooptar 11 é mais fácil, e depois com chantagem. A gente mencionou aqui o exemplo da Carmen Lúcia, que sofreu chantagem, outros terão seus esqueletos no armário, o próprio Barroso tem também, parece que constrangeu muito com aquela história do apartamento que ele tinha em Miami, no nome do Moffitt-Shore, com o nome de solteira da ex-mulher dele, tem outras questões aí que outras pessoas levantam também. Essas pessoas são mais fáceis de ser alvo. Então, os Estados Unidos exportou esse modelo de constitucionalismo, neoconstitucionalismo e controle de constitucionalidade concentrado nessas Supremas Cortes blindadas, em alguma medida, da soberania popular. E você vê que, recentemente, os governos que conseguiram se manter no poder na América Latina foram aqueles que mexeram, assim que chegaram, tiveram que mexer na Suprema Corte, porque a Suprema Corte era a área de manutenção do antigo regime. Então, Chaves, quando chegou, ele manda todo mundo para casa e nomeia nova. O kirchnerismo, quando chegou, a Suprema Corte da Argentina era um horror. Era só o pessoal lá do menemismo. E aí, o que ele fez? Ele aumentou o número de juízes e colocou como presidente, porque era prerrogativa do presidente escolher, o presidente da República escolher o presidente supremo, que é aquele que vai fazer a pauta, colocou o grande jurista, o Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, que já se pronunciou, inclusive, várias vezes em favor do presidente Lula, e falando dessa Operação Condor, volume 2, que é aquela em que os Estados Unidos usam os judiciários locais. Ele ficou, durante a presidência do Kirchner, como presidente lá, como interventor da soberania popular num órgão não eleito. Então, essa lembrança que você faz aí da questão da França e da diferença para o modelo brasileiro é fundamental, é um dos nossos problemas e é uma das reformas que nós precisamos enfrentar, essa da Suprema Corte, para resgatar o poder da soberania popular. Mas veja que a pressão que é feita no Brasil agora na direção dessas eleições, entre o período da consolidação do impeachment
e agora as eleições, o que se fala é sempre em reforma política e que a política não deveria ter tanto poder. É isso que é massacrado na cabeça da população. Aqui é igual. Esse é um ponto muito importante, Carlos, porque eles conseguiram, faz um tempo já, que eles estão conseguindo, desiludir o pessoal e desmobilizar as pessoas aqui, em relação à política, com esse discurso: "É tudo farinha do mesmo saco, a política não adianta nada, é tudo bando de corrupto, a gente perde tempo para quê?". E existe uma certa eu não sei se daqui deve talvez exista também, uma esquerda jurídica, e foi isso que eu chamei a atenção até, eu escrevi até para o pessoal da França Insumisa, porque o Macron tá querendo aprovar uma lei de fake news. Eu falo: "Putz", e aí o pessoal da França Insumisa sugeriu fazer uma corte de deontologia para julgar a deontologia da mídia. Eu falo: "Putz, tô vendo o Brasil aí". Eu falei: "Eles vão criar uma corte para julgar". É um tiro pela culatra. Não sei da onde que vem essa visão da esquerda, essa perspectiva, e achando que a justiça é imparcial. Gente, a justiça sempre teve lado, e ela sempre foi conservadora, ela sempre foi de direita. Não adianta a esquerda querer criar um organismo de combate, de julgamento, de avaliar, que vai avaliar o que é fake news ou a deontologia da mídia francesa. O que você tem que fazer, eu acho que abre. Todo mundo fala o que quiser e cabe às pessoas, a gente não é criança. Eu acho que as pessoas têm que ter, eh como é que fala? A sabedoria ou o conhecer, elas têm o conhecimento, cabe a elas julgarem o que elas julgam que é fake news ou não. Eu acho que, tirar isso esse arbítrio das pessoas, eu acho que é você tratar elas como crianças, de falar: elas não são capazes de avaliar por elas mesmas o que é ou não. Eu dou o pior exemplo de fake news, que eu falo aqui na França, que me chocou. Em 1986, quando teve o acidente de Chernobyl, a televisão, o governo francês divulgou que a nuvem, de radiação que vinha de Chernobyl em direção ao Atlântico, não passaria pela fronteira francesa. Ela iria desviar, porque aqui é a França, a radiação é russa, então ela iria desviar. Mas como é que eu vou, é uma fake news, é mentira. Eles falaram isso para não apavorar a população, porque não tinham o que fazer. Eles estavam no caminho da nuvem de radiação, não tinham o que fazer. Que como é que e quando é o Estado que joga essa fake news, a gente vai fazer o quê? O tribunal vai punir o Estado? Não vai punir. O que a gente faz? Eles vão falar: "Foi por motivo de força maior, a gente teve que falar isso". Então eu falo, se você, ao contrário, se você abre, e se você dá o canal, dá a divulgação, dá o poder para outras pessoas, outras mídias, diversas mídias discutirem o assunto, ia ter um debate, ou ao menos ia ter um debate. Ô Patrícia, você Fala, sabe Rubens. que com essa questão aí do Brasil, eu não tenho mais acompanhado o noticiário político francês, que eu adoro seguir, é muito interessante. Então eu não estava sabendo dessa sugestão da França Insubmisa, que é a nova esquerda que vem ascendendo, de empoderar o judiciário para decidir o que é ou não fake news. É um tiro no pé. Ainda bem que você, conhecendo o Brasil, está aí para alertar eles. Espero que eles ouçam você. Mas aí por que é pertinente isso também para a realidade brasileira? Fake news a gente conseguiu nessa eleição escapar, mas o pessoal, quer dizer, escapar do ponto de vista do Estado, por enquanto, mas aí Facebook e tal, tirando páginas do ar, a gente tem que ficar de olho. Agora, eu fiquei muito preocupado, já mostrei aqui ontem, eu vou mostrar de novo, com essa fala, o plano, quando as pessoas perguntam para o Fernando Haddad sobre o que ele vai fazer contra o crime organizado, o PCC e o Comando Vermelho, ele veio, aí eu estou colocando aí, o pessoal está vendo em casa um tweet do Emir Sader, professor Emir Sader, sociólogo, compartilhando uma fala do Haddad lá da central do Plano B, falando o seguinte, ó,
Haddad quer federalizar crimes de organização criminosa. E aí o César, que é nosso amigo lá no Twitter, ele encaminhou essa notícia colocando no comentário o seguinte, ó, e eu citei ele colocando aspas, ó. Você falava aí de esquerda jurídica, né, esquerda do direito, tal, que é meio problemática e acaba dando tiro no pé da esquerda. É a história do PT jurídico no Brasil, né, que armou a cama de gato para o Lula cair. Olha aí, aí o que o César falou? Toda vez que o PT jurídico, do qual faz parte Fernando Haddad, né, ele era da Mensagem ao Partido até outro dia, toda vez que o PT jurídico propõe alguma nova lei, são as esquerdas que acabam pagando o pato. E aí eu falei, eu faço um reparo a essa fala dele, são certas esquerdas, né? A popular, a sindical, agora o pessoal limpinho aí que quer discutir pautas identitárias, que não quer discutir luta de classe nem soberania, esses não tem problema nenhum com esse regramento. Isso é muito preocupante, vou voltar aqui para a gente a tela, porque todas as leis que possibilitaram a criminalização do PT foram aprovadas por esse PT jurídico, por essa esquerda jurídica. Então, lei das organizações criminosas, lei de antiterrorismo, que pode criminalizar movimentos sociais, a lei que banalizou e deu amplo arbítrio para os juízes decretarem prisão preventiva, uma mudança legislativa, lei da delação premiada, as parcerias com os americanos, tudo isso foi obra desse petismo jurídico. E qual que foi, Patrícia Wauquiez, a única organização criminosa, entre muitas aspas, punida no Brasil? O Partido dos Trabalhadores. Que essa lei de delação e lei de organização criminosa foi usada para pegar PCC? Quem do PCC caiu nessa? Tá ouvindo o áudio aí? Abriu. Tava. Quem? Não foi. Então, usaram isso contra o PT. A gente não pode dar mais poder. Ele fala que vai agora federalizar os crimes de organização criminosa. Ele acha que a Justiça Federal é imparcial? Essa que solta a nota de assim e outro também em favor da Lava Jato e contra o PT? Ele quer passar para a Justiça Federal? Para eles virarem preventos para julgar o PT, porque o PT é a única organização criminosa do Brasil, segundo eles. Então, assim, é muito preocupante. Quando eu vi ele falando isso, e aí o César fez esse tweet, eu falei, não, tem que repercutir essa fala, porque é verdade, é perigosinho. Depois de toda a experiência que a gente teve desses anos, ele ainda quer empoderar mais ainda a juristocracia, fazer mais lei que vai ser usada contra a esquerda, ou melhor, contra certa esquerda, a esquerda que não convém. Então, muito preocupante, e vendo esse seu exemplo aí, eu vejo que é internacional, Patrícia, né? Aí o pessoal da França submissa também achando que o juiz vai ser imparcial, acreditando na imparcialidade. Esse pessoal tem que estudar mais sociologia jurídica, estudar mais uma visão crítica do direito, porque o pessoal tá achando o juiz, sei lá, do iluminismo, daquelas ideias assim abstratas, né? O cara vai chegar... Não é possível, né? Tá faltando sociologia jurídica para esse pessoal. Professor Luiz Moreira, vou aproveitar que o Samuel não chegou ainda. Primeiro dou bom dia ao professor Luiz Moreira, ele é um grande jurista, ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público, grande constitucionalista, professor de Direito Constitucional, que tem contribuído muito para o debate aqui no Duplo Expresso, né? A gente já não consegue mais passar sem o professor Luiz Moreira. Mas eu queria pedir o seguinte, a Patrícia Wauquiez, antes do senhor entrar, professor, ela falou do exemplo da França, e ela estava comentando que a França insubmissa, que é a nova esquerda que está nascendo com o fim do Partido Socialista, eles estão com... o Emmanuel Macron sugeriu uma lei para coibir fake news. A França submissa falou, não, isso aí não está muito bom, não, isso aí vai se voltar contra a esquerda. Mas aí a resposta da França submissa parece que além do petismo jurídico, a gente exportou, professor. Parece que tem o França insubmissa jurídica. Aí o pessoal falou, não, vamos criar uma corte no judiciário para julgar o que é fake news, o que é não, e para punir fake news ou não. Já vimos esse filme aí de empoderamento de um poder não eleito. E aí a Patrícia estava falando, ela comentou lá o exemplo do como se faz o controle de constitucionalidade na França, que não tem uma corte constitucional, o controle é prévio de um órgão que normalmente é preenchido por pessoas já aposentadas da vida política, o Conselho Constitucional, e de qualquer forma a soberania popular pode passar por cima desse parecer prévio, se ela se entender. E eu comentei com ela o seguinte, ela está vendo lá que esse modelo do Macron, eles estão empoderando o judiciário diante da classe política. É similar ao que aconteceu no Brasil, e ela acha que isso é algo que está sendo espalhado aqui na Europa, de uma forma geral, de esvaziamento da política para captura desse poder pelos órgãos técnicos, meritocráticos do Estado. Você, professor, uma das suas primeiras participações aqui, falou algo interessantíssimo que eu não tinha ouvido de ninguém,
que é aquela sua tese de que esse formato institucional do controle de constitucionalidade concentrado em cortes constitucionais e depois evolui para o neoconstitucionalismo, que o pessoal pega essas cláusulas abertas e escreve o que quer, em poderes não eleitos, um corpo pequenino, no Brasil 11 ministros. Você falou que você vê isso como algo deliberado de exportação desse modelo pelos Estados Unidos, que inventou esse modelo, né, lá atrás, nos precedentes da Suprema Corte, inventou para o mundo como uma forma de justamente cooptar, porque esse judiciário, ele por natureza é conservador, ele por natureza tem a mentalidade rentista, porque ele tem uma renda certa do Estado, independente se a produção vai bem ou mal internamente no país, vive dos impostos, e você via isso como algo articulado. Essa exportação era um imperialismo jurídico a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu pedia só para o senhor, brevemente, quando Samuel Gomes não chega, falar um pouquinho sobre essa sua tese, que é interessantíssima e relevantíssima para a discussão que a gente trava no Brasil atualmente. Bom dia, Rômulo. Queria te saudar também aqui, além da Patrícia, o doutor Carlos Krebs. Esse projeto é um projeto, você se conhece bem, ele se inicia com Hans Kelsen, na medida em que o Hans Kelsen propõe a fundação da jurisdição constitucional. O que é que vem a ser a jurisdição constitucional? É a redução do aparato estatal e da sociedade. Eles fizeram coincidir. Repara, qual era o projeto? O projeto era dizer o seguinte: a política é perigosa. A política como expressão dos arranjos sociais, isto é, a sociedade civil se articula por intermédio da soberania popular e passa a determinar as causas que devem ser empreendidas pelo Estado. Então, qual é o cerne dessa questão? Uma dicotomia necessária entre o Estado, que é servo da sociedade civil. Qual foi o projeto? O projeto foi fundir Estado e sociedade civil para realizar uma fusão entre legitimidade e legalidade. Ora, se a legitimidade coincide com a legalidade, qual seria o próximo passo? Por que isso, Rom? Presta atenção. Por que é importante coincidir, unificar as dimensões para que o Estado tutele a sociedade civil? E que Estado? O Estado judicial. O que é que os Estados Unidos fazem, então? Com a guerra, os Estados Unidos saem os grandes vitoriosos da guerra e eles unificam um projeto de dominação que esvazia a política, portanto, esvazia a democracia e concentra seus poderes na burocracia estatal. Ora, nesse sentido, o que são as constituições? As constituições são regulamentos das províncias. O império, então, se articula, determina quais são as regras comuns e faz com que, pós-unificação, pós-derrota da Alemanha, em 1945, as constituições se convertam em regulamentos coloniais. Então, o que é que nós temos? Nós temos, por um lado, uma profunda abertura no capitalismo sede, dadas as inovações tecnológicas, etc., e uma tutela dos estados europeus, depois dos estados da Ásia e dos estados da América Latina. Tá. E como é que eles esvaziaram isso? E aí é preciso que o internauta perceba o que é que está em jogo. Ora, como a política ela traz constantemente surpresas, inovações, por exatamente a sociedade civil se estabelecer como essa permanente demanda por direitos, por políticas, e repara aqui que, nesse caso, o que são direitos? Os direitos são gestados não no Estado, mas na sociedade, que os inventa. Um exemplo clássico disso é o conceito de família. O que é que no Brasil se fez com o conceito de família? As pessoas se organizaram de modo a contornar as determinações estatais do casamento, constituíram
uniões estáveis, e essas uniões estáveis foram rapidamente capturadas pelo Estado, fazendo que o indivíduo que mantém hoje união estável ele tenha muito mais dificuldades e careça de certidões emitidas por cartório para formalizar algo que ele entendia que os casais em união estável entendiam como desnecessário. Então, o que é que você fazia? Para casar, você vai ao cartório. E a união estável para ser declarada, você vai onde? No cartório. Ou seja, reduz toda a complexidade social a uma manifestação estatal. Então, o que são as constituições? Regulamentos das províncias. Por isso que elas então, estabelecem tudo. Elas são analíticas para quê? Para que não haja surpresas. Haja uma previsibilidade. Esse é o caminho da Europa. Esse caminho que a Europa está fazendo é a redução da democracia e a sua tutela das manifestações dos cidadãos pelas corporações. Não é por acaso que há, e é muito frequente, isso é bom que todos saibamos, que há um clube dos tribunais constitucionais, que se reúnem todo ano para estabelecer as diretrizes, como se fossem diretorias de multinacionais. Incrível isso, professor Luiz Moreira. Realmente, eu não sabia dessa reunião anual e desse clube, mas devia ter imaginado que algo assim existiria para uniformizar e todo mundo ter certeza que assimilaram a mensagem ideológica imperial. Muito interessante essa questão. Não sei se agora os membros da Suprema Corte Brasileira vão ficar um pouco constrangidos de chegar lá depois de terem tentado desrespeitar uma determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Vamos ver se o pessoal vai ficar com mais vergonha. E somente a legitimidade, só se a legalidade caminhar ao lado, mas como irmã menor da legitimidade, é que nós podemos dar segurança jurídica para que a política seja exercida, segurança jurídica para que os administradores administrem, segurança jurídica para que o prefeito proveja, o município dê educação, saúde, cumpra o seu desiderato, para que o Estado e o presidente da República desenvolvam, deem condições materiais de vida para que a pessoa se realize espiritualmente. Como é possível que nós tenhamos 15 milhões de desempregados? Que país é esse? Um país que tem umas pitonisas com as suas capas pretas, 6 ministros mandando no país. Esse exemplo do indulto é um exemplo claro. Isso é o fim do mundo. Essas vedetes, essas vaidosas libélulas do Supremo, indicadas, sabe-se lá com que critérios, e grande parte deles pela burrice udenista do PT, pela ilusão udanista do PT, pelas ilusões do PT, que criaram esse estamento, esse congraçamento, esse amálgama de corporações totalmente desligadas do processo histórico, totalmente infensas à dor que sofre o povo. O país está governado por uma ditadura, é uma ditadura que nós vemos no Brasil. Esta ditadura que compõe a mídia, que compõe as corporações. Os senhores sabem, o ano que vem, veja, eu não jogo tarô e não jogo búzios, mas eu vou fazer aqui uma aposta. Os senhores sabem aonde estará o Sérgio Moro no ano que vem? Alguém aqui pode dizer? Pois eu sei onde ele estará. Ele estará curtindo uma bolsa de estudos full nos Estados Unidos, enquanto nós estaremos aqui tentando reconstruir o país que ele destruiu, enquanto nós tentaremos aqui reconstruir a cadeia de petróleo e gás, tentaremos Samuel, desculpa, não posso resistir. Ele vai estar cursando uma bolsa full e nós vamos estar curtindo a bolsa full. Nós estaremos aqui, junto com o povo, tentando reconstruir os escombros desse país. Desses escombros, fazer um país novamente. Um país que retome o seu projeto de desenvolvimento, seu projeto nacional, tentando voltar a botar as crianças na escola, botar os jovens na escola, profissionalizar os nossos jovens, dar condições dignas de vida para os nossos idosos.
ele estará curtindo uma bolsa de estudos nos Estados Unidos da América. O paladino, o homem de preto, o jeca vaidoso dos ternos pretos e gravatas pretas, o homem de ouro da ONU, o homem de ouro da Globo, o homem do ano da Globo, o homem que botou o maior presidente da República dos últimos tempos na cadeia, receberá o seu quinhão. O seu quinhão é curtir uma vida mansa nos Estados Unidos, enquanto nós estaremos aqui ralando com o povo brasileiro para colocar de novo o Brasil nos trilhos. O Ministério Público no lugar de Ministério Público, o juiz no lugar de juiz e os prefeitos no lugar de administrar com o seu povo, desenvolvendo e provendo os serviços públicos que são essenciais. Olha, banqueiro não precisa de serviço público. Os agiotas que vivem de sugar a dívida pública não precisam de saúde e de educação. Eles pagam aonde precisar, em qualquer lugar do mundo. Mas o povo, o cidadão comum, precisa de Estado e vai voltar a ter Estado nesse país, pelo menos no que depender de mim e de outros patriotas que estão aí disputando eleições. Valeu, Carlos. A gente se encaminha aqui para o fim do programa, mas antes da gente fechar, tem algumas notícias aí, aquele já tradicional, pelo menos ao longo dessa semana, giro pelas abas que eu vou abrindo aí de notícias para a gente discutir aqui o noticiário, coisas relevantes, não para a gente ficar se pautando pelo PIG ou pela Globosfera, mas para a gente fazer a meta-análise desse noticiário e ver o que eles querem que a gente pense e como que a gente vai dar a volta neles. Então, vou passar aqui para o meu navegador, vamos ver o primeiro que eu vou comentar aqui nessa manhã com a gente. Assim, importantíssimo. A guerra de nervos é absoluta. A guerra de nervos é absoluta. O pessoal do Plano B passou recibo da resistência do presidente Lula, muito bem expressa pela palavra da senadora Gleisi Hoffmann. E como é que essa guerra de nervos aí do voodoo judicial e o voodoo jornalístico, o voodoo político funciona? Como ele opera? Plantando notinha na imprensa, né? Criando aquela confusão de expectativas para tentar diminuir a resiliência e rebaixar o moral de militantes como a Patrícia Wauquiez, que esteve aí com a gente falando de quão importante foi essa prova de vida que o presidente Lula mandou para a gente. Eles querem já dar como fato consumado que o Lula já desistiu. Então, se a gente for lá a Folha de São Paulo, na coluna Painel, que é uma que se especializa em plantar notinha, é o agrojornalismo por definição. O Painel e a Mônica Bergamo, que muitas vezes publica na própria coluna Painel. Vou cortar aqui e vamos ver o que saiu na Painel hoje, dando amplo destaque. A Folha de São Paulo, é preciso que a gente lembre que foi o veículo que lançou o Haddad candidato lá em fevereiro desse ano, quando o Lula estava solto e ninguém achava nem que ele ia ser preso. Lançaram lá o manifesto dos intelectuais, né? O Wellington Galazes falou, os 3 lectuais, eram 3 ali autoproclamados intelectuais. Eu nunca tinha ouvido falar dos digníssimos. E aí a gente vê aqui, ó, vou cortar a tela lá para a gente ver, ó, painel, descendo aqui, ó, conversa de Lula com Haddad foi conclusiva. PT vai trocar de candidato em Curitiba. Isso é para se contrapor ao quê? A notinha que foi plantado na própria Folha de São Paulo um dia antes, ó, vamos lá, ó. Não é essa aqui, é essa aqui não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Acredito que seja essa. Isso, exatamente, ó. A Kátia Seabra, que é outra que vive de plantar notinhas, tinha colocado lá na segunda-feira à noite, portanto, depois do assédio moral de que o presidente Lula foi vítima ao longo do dia inteiro, ela colocou lá que Lula já admitiria retirar a candidatura. E aí, ela várias vezes, como nós comentamos aqui, bota contrariedade, ó, com a contrariada anuência do ex-presidente. Contrariada anuência, como a gente falou aqui, é uma contradição em termos. Uma pessoa anui ou ela está contra, né? É complicado isso. Com a contrariada anuência, e aqui embaixo também ela fala, ó, admite em caráter, preparado a retirada de sua candidatura à presidência na próxima terça-feira, 11, prazo fixado. A ideia é que o nome do ex-prefeito seja anunciado durante o ato do presidente. Segundo o petista, muito a contragosto, né? Então ela fez head, como a gente já comentou aqui, né? Se não acontecer, ela fala, não, eu estava contrariado, eu falei o que era a verdade naquele momento, mas aí depois o Lula mudou de opinião. E aí, como essa pauta pegou, essa pauta que não há necessidade de falsa modéstia, que foi imposta em grande medida pelo trabalho nosso aqui de dar a cara para bater e falar as coisas como estavam ocorrendo. Então, essa questão se substitui, não se substitui da divisão interna do PT, a gente falou, teve mais gente aí discutindo isso, o pessoal do PCO, outras vozes, lá um jornalista do Nocaute, é importante, né? Mas assim,
essa luta está se travando e a gente vai continuar até o fim relatando essa questão. Então, ao longo do tempo, quem acompanha o nosso trabalho do Duplo Expresso sabe que a gente costuma fazer a meta-análise dos veículos do PIG e da Globosfera ao mesmo tempo. Eles costumam operar em pinça para manipular o debate público, né? Eles escolhem a pauta juntos. O PIG fala que A é bom, e aí o Piguinho, né, a Globosfera, fala que A é ruim, né? Ele multiplica por -1 só. Então, assim, mas é a pauta, os dois estão falando de A, em vez de falar de outra coisa. Então é assim que opera muitas vezes em pinça essas duas pernas do mercado de opinião, né? A majoritária e a dominante e a supostamente alternativa, mas que combina a pauta junto com o PIG voluntariamente ou se deixa capturar nos sequestros de pauta. E aí, então, essa pauta acabou se impondo, eles não queriam falar disso, todos eles queriam tratar o Haddad como candidato, fato consumado, desde que ele foi indicado vice, depois mais renovadamente ainda, depois daquele julgamento do TSE, e essa semana estão passando seguidos recibos de que não é verdade isso, que a discussão ainda está viva, mas eles precisam cozinhar as informações que a gente recebe de forma que isso fortaleça a vontade deles, que é a desistência do Lula e a imposição da candidatura do Haddad. Então, depois da prova de vida que o presidente Lula deu, mais uma vez lá, saindo do script, mantendo a candidatura na segunda-feira, eles precisavam cozinhar essa informação para que ainda fortalecesse o que eles querem, o voodoo que eles querem tornar realidade. Então, é exatamente isso que a gente viu, inclusive ontem comentamos na live especial essa notícia que saiu no G1 ontem, da Andréa Sade, ela que é muito bem informada na política, porque ela é casada com o primo do Aécio, né? E também não deve ter nenhuma suspeita por isso de ser favorável ao presidente Lula. E aí ela colocou lá, resistência de Lula frustra Haddad, que teme pouco tempo para a transferência de votos. Ao sair da visita ao ex-presidente Lula na segunda-feira, preso em Curitiba, Fernando Haddad estava frustrado. Foi ao encontro do padrinho político com a certeza de que Lula daria o sinal verde para o anúncio ainda na segunda-feira da chapa Haddad-Manuela. Não só Lula jogou um banho de água fria nos planos de Haddad, como não deu previsão de quando vai liberar o ex-prefeito para a candidatura presidencial. E aí segue a matéria, a gente já comentou isso, mas só para ver ao que se presta essas colocações na coluna Painel hoje de manhã. O debate está feito, a gente está vendo essa fratura dentro do PT, do pessoal que defende o Lula até o fim, o pessoal que quer o quanto antes impor a ele uma desistência, uma renúncia à luta, mas também ao povo brasileiro, em favor do plano B. E aí eles precisam entrar, precisam cozinhar, né, cozir essas informações de maneira que fortaleça a narrativa deles. Então vem essa coluna plantada nesse veículo que sempre foi simpático à candidatura do Haddad e não do Lula pelo PT desde o início do ano. Aí fala isso, o título a gente já mencionou aqui, aí vamos lá, as notinhas plantadas. Cabra marcado para nascer. Integrantes da cúpula do PT afirmam que, apesar das ressalvas públicas, a conversa de Lula com Fernando Haddad na carceragem da PF na segunda foi conclusiva. Bom, não teve conversa nova. O que ela vai relatar aqui é em cima da mesma conversa que lá atrás a Andréa Sade falou que frustrou e que a colega dela na Folha de São Paulo, como eu mostrei aqui, tinha dito também que tinha contrariedade, contragosto, mas ela diz não. Aqui ela vem com base na mesma conversa, não foi uma nova conversa, ela diz que nada disso. Vocês que estão falando aí que pode ser Lula ainda, esquece, foi conclusiva. É a mensagem que ela quer passar. Aí vamos continuar a leitura. O recurso ao STF cumpre duas funções simbólicas. Então, o que ela quer aqui? Desmerecer os recursos. Acabou. Você que está alimentando esperança com esse recurso, esquece. É só simbólico. Isso aí não presta para nada. Vamos lá, 2 pontos, o que ela diz que seriam as funções simbólicas. Mostra à militância que o partido não desistiu do ex-presidente e preenche requisito para que a ONU avalie o mérito do caso do petista. Isso aí não tem nada a ver, né? Isso não é nenhum requisito de mérito, porque aquela decisão do TSE ficou claríssima. E os recursos precisam estar esgotados, mas não precisa ele ter recorrido a tudo. Aí fala aqui, ó, a unção de Haddad será feita em Curitiba, aí ela já afirma, o outro lá estava em dúvida, está frustrado. Andréa Sade ontem disse que não tinha data, não tinha previsão, saiu, né, com as mãos vazias, mas não. O pessoal do Plano B plantou aqui na coluna Painel que já está dada a data, que é no dia 11. O roteiro para a bênção televisiva também já foi traçado, aí quer dar mais certeza
Ainda com relação a isso, você fala, casa cheia, petistas já começaram a convocar para o ato em Curitiba. Governadores e quadros do PT e do PCdoB, partido de Manuela Dávila, que vai assumir a vice de Haddad, foram avisados. Isso é de fácil verificação internamente no PT. Ao longo do dia, certamente falaremos com fontes nossas no partido para saber se é verdade que quadros aí como governadores e outras lideranças importantes já teriam sido avisados dessa cerimônia aí que eles dizem que já está traçado, inclusive, cujo roteiro já está traçado. As legendas, continuando, as legendas estudam oficializar o chamado durante programação com artistas e intelectuais no Tuca, dia 10, em São Paulo. Aí, por ela. O Comitê Eleitoral do PT e do PCdoB planeja fazer a primeira agenda conjunta da chapa no Rio Grande do Sul, estado de Manuela, em branco e preto. Há grande preocupação no PT em registrar a saída de cena de Lula e sua bênção a Haddad de maneira cristalina na TV. Pesquisas da sigla indicam que o eleitor lulista não aceitaria gesto dúbio que possa ser visto como traição ao ex-presidente. Em memória de mim, olha, isso aqui é de uma indecência, eu já li, e por isso eu estou relendo aqui com vocês, mas olha só. Lula deve escrever uma carta que tem sido chamada por petistas de seu testamento político, tanto para o ato em Curitiba como para a propaganda eleitoral. Olha, me desculpa o pessoal do Plano B, eu sei que vocês querem enterrar o Lula vivo, mas ele vai ser difícil quando muitas pessoas, milhões de brasileiros, não querem permitir. Testamento político é o cacete. Testamento político é o cacete, Mesmo que ele não fosse candidato, ele não tem que fazer testamento nenhum, porque ele ainda vai ficar em atividade na política por muito tempo, muitos anos. Eu sei, apesar da vontade de vocês, mas vai continuar com o apoio do povo brasileiro. Então, testamento político é o cacete. Aí você vê a contradição em termos, né? No parágrafo anterior, você vê qual é o interesse. Eles falam que dúbio, se for dúbio, se o pessoal vir como traição, o eleitorado lulista popular cai fora. E aqui embaixo eles já falam que querem matar o Lula. Quem quer testamento é porque quer que a pessoa morra, certamente. Testamento de pessoa viva ainda. Então, aqui você vê toda a atenção do pessoal do Plano B, mas essa coluna do painel não tem novidade nenhuma. Pelo contrário, eles passam um recibo enorme ao dizer que a fonte foi a conversa do dia 3. A fonte, a gente pode dizer, foi Fernando Haddad, ou sei lá, quem mais estava lá junto com ele, da sua entourage, da equipe que o acompanha, porque certamente soube-se, né, a leitura que foi feita do presidente Lula ter mantido a candidatura na segunda, e agora, 2 dias depois, né, eles plantam essa informação para tentar pautar o debate e contrapor o dano que foi feito, inclusive registrado por essa repórter aqui do G1 lá, contraparente do Aécio Neves. Eles tentam impedir, mas você vê, conversa nova não teve. Então, para eles fazerem uma nova coluna hoje, com base na mesma fonte de antes, é porque eles estão tentando matar a leitura que foi feita, mas não vão conseguir, evidentemente. Cortar aqui para mim enquanto eu seleciono mais alguma coisinha aqui para a gente conversar que eu tenho visto. Assim, a questão da relatoria, se é o Fachin, se não é. Eu conversei com advogados que entendem que é, inclusive a defesa do presidente Lula vai pleitear que o Fachin está prevento, mas como disse o professor Luiz Moreira aqui, prevento, que eu digo é assim, tem que ir para ele atrai a competência para julgar essa apelação do presidente Lula à decisão do TSE no STF. Só que eu já estava cético por saber que o sorteio ali na STF é finalístico, né? De acordo com a decisão que eles querem, eles sorteiam para a pessoa exata. Então, eu já achava difícil pelo Fachin ter feito aquele voto no TSE, no qual eu não vejo nenhuma sinceridade, sabe? As pessoas especularam, algumas aí. Eu falei, olha, ele tem um histórico de defesa dos direitos humanos, então seria uma queimação de filme muito grande. Ele que fez toda a sua carreira em defesa de direitos humanos, inclusive de trabalhadores rurais, do MST, agora se colocar contra um sistema internacional de proteção de direitos humanos de indivíduos. Mas eu pensei em outra coisa também. Eu acho que teve uma questão de troco dele dar no Barroso. Porque quem tem mais memória vai lembrar que em 2015, no final, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, salvo engano, numa ação promovida pelo PCdoB, não tenho certeza, mas questionando o rito do impeachment que era adotado pelo Eduardo Cunha na Câmara naquele final de 2015. Ele vinha queimando etapas, dizendo que não ia ter comissão, que ia ter tal, e aí o PCdoB entrou, salvo engano foi o PCdoB, entrou no STF para questionar o rito. A relatoria foi para o Fachin de qual seria o rito para o processo de impeachment, e ele, independentemente da sua visão
qual seria naquele momento, ele conversou antes, dada a gravidade do tema, né, e a divisão que ocasionaria, conversou com os ministros e escreveu um voto que ele pescou como consenso de todos os ministros que votariam, para não ter uma fratura também do STF. O voto era horroroso para nós da luta contra o golpe. Ele dizia que a presidente Dilma já estaria automaticamente afastada assim que fosse, eu não lembro exatamente, mas assim, era uma situação muito grave em que ele colocava que no que a Câmara admitisse, fizesse a admissão do processo, automaticamente a Dilma já estaria afastada, em vez de ter sido na primeira votação do Senado, e outras circunstâncias que eram muito ruins para a luta contra o golpe naquele momento. E todo mundo até se surpreendeu como o voto do Fachin era horroroso. Naquele momento ele ainda não tinha se revelado como se revelou depois da sua transmutação. Mas aí, na sequência, olha como inverteu. Na sequência, o Fachin foi o primeiro a votar, era o relator. E aí veio o Barroso, que era o ministro mais júnior, né, naquele momento. Não tinha o Alexandre de Moraes ainda. Aí veio o Barroso, logo na sequência, fez um voto divergente, destruindo o voto do Fachin e defendendo que se adotasse o mesmo rito que tinha sido usado e fixado pelo STF no impeachment do Fernando Collor, lá em 92. E esse voto do Barroso foi o que ganhou. Então, o Fachin tinha feito um acordo com a galera, o Barroso traiu o acordo e fez um voto que humilhou ele, porque todo mundo aderiu à divergência do Barroso. Naquele momento, o Barroso ainda era herói da luta contra o golpe, porque ele fez esse voto que era muito melhor para a resistência do que o do Fachin. Era o outro que não tinha se revelado ainda. O que aconteceu agora no TSE? Virou as posições. O relator, que era o Barroso, falou primeiro e fez um voto horroroso em que ele tinha combinado com todo mundo ali para ser um 7-0. Fachin guardou o troco e na hora, logo na sequência, era o ministro a votar o seguinte, fez uma divergência destruindo o voto do Barroso, que era o voto de consenso dos golpistas no TSE. Então, a gente não tem explicação ainda, não tem uma fonte que me diga, mas eu acho que é uma soma disso tudo aí. O Fachin tinha essa questão de... Primeiro, ele sabia que já estava derrotado mesmo, que não ia fazer diferença, então ele podia tentar limpar a sua biografia destruída já, mas é impossível. Primeiro era isso, ele fez ali aquele gol de honra, sabe? Assim, não, já que está perdido, pelo menos eu vou fazer isso aqui. Muita gente no STF vota assim, hein? Atenção, esse pessoal dos bons policiais muitas vezes só vota a favor do Estado de Direito e dos direitos sociais, votaram contra a terceirização, porque sabem que vão ser derrotados. Contam com isso. Já vi voto virar no plenário do STF com a pessoa ver que se ela tivesse uma posição que ela estava defendendo antes, aí corria o risco do outro lado não ganhar. E aí ela virar e falar, não sei o que tal, então eu me abstenho, não sei o que, sigo o relator. Já vi isso acontecer em dinâmica, da pessoa fazer aquela conta de chegada. Assim. Então tem gente que quer ser derrotada para poder ter seu álibi de dizer, eu defendi o Estado de Direito, a justiça e tal. Os bons policiais ali da corte, Toffoli, Lewandowski, Marco Aurélio Mello, agora nesse caso o próprio Fachin, sabia que estava derrotado, e aí falou, não, mas aí eu voto e fico bem na foto. E até com o meu passado de defesa dos direitos humanos. Também acho que teve esse troco pelo julgamento lá de dezembro de 2015, em que o Barroso humilhou ele muito fortemente. E agora ele foi e humilhou o Barroso. Parece que eles chegaram a gritar, trocar gritos lá no intervalo ali no TSE, porque o Barroso foi surpreendido. Realmente, então tudo leva a crer que foi um tapinha na cara do Barroso em vingança pelo Toffoli, pelo Fachin. E aí eu volto a essa história, eu acho difícil que a Carmen Lúcia decida que a relatoria do recurso no TSE está preventa pelo Fachin ser o relator da Lava Jato. Vamos aguardar que essa informação vai vir ao longo do dia. Mas a central do Plano B lá já colocou, fixou. Fachin é o relator do recurso de Lula no STF. Manterá seu voto no TSE? Eu seria mais cauteloso, central do Plano B, porque vamos ver o que a Carmen Lúcia vai decidir ao longo do dia. Vocês viram o que o professor Luiz Moreira falou. Entendo que esse é o interesse dos advogados do presidente Lula. É evidente que a gente quer porque ele já está constrangido e amarrado pelo seu voto lá no TSE. Mas, de qualquer forma, a gente aprendeu como é que o STF opera e como que o golpe opera dentro do STF. É, no mínimo, temerário afirmar isso antes da decisão ter sido tomada formalmente. Duplo Expresso.